Olá, hoje é quarta-feira, 6 de abril de 2022. Eu sou Roberto Crescenti e você ouve a segunda edição do Boletim de Notícias da DW Brasil. Confira nesta edição. Estados Unidos ampliam sanções e atingem filhas de Putin. Olaf Scholz diz que o objetivo é impedir vitória russa na Ucrânia. A Alemanha cancela planos de pôr fim à quarentena obrigatória. O veto de Bolsonaro à Lei Paulo Gustavo de apoio à cultura. Os Estados Unidos anunciaram uma nova leva de sanções à Rússia em reação aos crimes de guerra cometidos na Ucrânia. As novas medidas, juntamente com outras aditadas pelo Reino Unido, atingem pela primeira vez a família do presidente russo, Vladimir Putin, ao incluírem na lista das sanções suas duas filhas adultas, além de bloquear bens de dois dos principais bancos do país. O presidente americano Joe Biden disse que as sanções vão asfixiar a economia russa pelos próximos anos. As medidas também adotadas pela Europa e Reino Unido não resultaram no fim da guerra, mas deixaram a Rússia em circunstâncias econômicas bastante difíceis. Além das duas filhas de Putin, as sanções americanas atingem o primeiro-ministro Mikhail Mishustin, as esposas e os filhos do ministro russo do exterior, Sergei Lavrov, o ex-presidente e ex-primeiro-ministro russo Dmitry Medvedev e membros do Conselho de Segurança da Rússia. O Reino Unido congelou bens do Sberbank e do Credit Bank de Moscou e proibiu investimentos britânicos na Rússia, além de prometer pôr fim à dependência do carvão e petróleo russos até o final do ano. O chanceler federal alemão Olaf Scholz participou de uma sessão do Bundestag, o parlamento alemão, onde respondeu perguntas dos parlamentares sobre uma variedade de temas. O debate, porém, foi dominado por questões sobre a guerra na Ucrânia. Scholz pediu ao presidente russo Vladimir Putin o fim da invasão e assegurou que seu país continuará a apoiar os ucranianos. Ele disse que o objetivo das sanções internacionais a Moscou e o envio de armas a Kiev é evitar que a Rússia saia vencedora do conflito. O chanceler defendeu a reação de seu governo ao conflito na Ucrânia e rejeitou críticas à atuação do Ministério da Defesa, que vinha sendo acusado pela oposição de demorar a agir. Ele disse que uma grande quantidade de armas e equipamentos foram enviados à Ucrânia e que novas entregas ainda vão ocorrer. Scholz lamentou o massacre contra civis ucranianos na cidade de Bucha, que disse se tratar de um crime de guerra. Ele disse que Berlim mantém conversas confidenciais com Kiev sobre possíveis garantias de segurança que a Alemanha possa oferecer após o fim da invasão russa. O ministro da Saúde da Alemanha, Karl Lauterbach, voltou atrás nos planos de encerrar a partir de maio o isolamento obrigatório para pessoas infectadas com Covid-19. Atualmente, a quarentena na Alemanha para os infectados com o coronavírus é de 10 dias, mas pode ser reduzida para 7 dias com um teste negativo. Lauterbach havia anunciado o fim da quarentena obrigatória para o dia 1º de maio. Ela seria substituída por um isolamento voluntário de 5 dias, o que gerou fortes críticas da oposição e de entidades de saúde. O ministro disse que voltou atrás da decisão para evitar uma falsa impressão de que a pandemia teria acabado ou que o vírus teria se tornado mais inofensivo. O presidente Jair Bolsonaro vetou o projeto de lei chamado Lei Paulo Gustavo, que previa o repasse de recursos federais no valor de 3,9 bilhões de reais a estados e municípios para ajudar a mitigar os efeitos da pandemia sobre o setor cultural. A Secretaria-Geral da Presidência argumentou que o projeto prevê uma despesa sujeita ao teto de gastos, sem apresentar formas de compensá-lo e, dessa forma, estaria contra o interesse público. Os recursos deveriam vir do Fundo Nacional da Cultura, do Orçamento da União e de outras fontes e deveriam ser operados diretamente por estados e municípios. O projeto, de autoria do senador Paulo Rocha, do PT, homenageia o ator e humorista Paulo Gustavo, que morreu em maio do ano passado, aos 42 anos, vítima de Covid-19. Políticos da base bolsonarista são contrários à proposta. O ex-secretário especial de Cultura, Mário Frias, chamou o projeto de absurdo. O deputado Eduardo Bolsonaro também se manifestou contra. O veto do presidente ainda pode ser derrubado no Congresso Nacional. Mais notícias confira no nosso site dw.com/Brasil.